vetores? Mas para entendermos os vetores, para começarmos o nosso trabalho com vetores, eu convido você para uma situação problema, onde nós vamos conversar sobre uma situação e a partir daí nós vamos entender o porquê, qual a necessidade, em um desses exemplos, de nós usarmos vetores, de nós orientarmos e a partir daí descobrirmos quais as grandezas podem ser vetoriais, para depois nós aplicarmos as ferramentas, descobrirmos as ferramentas, desenvolvermos matematicamente as ferramentas e, por último, aplicá-las nos exercícios. Senão você decora o que é uma decomposição vetorial, decora como fazer a soma dos vetores, mas não sabe o que está de fato sendo trabalhado. Então vou fazer uma figura, convidar a desenhar junto comigo, acompanhar o desenho e na sequência, muito rapidamente, após a figura feita, nós vamos para a nossa explicação. Vamos fazer o desenho. Me ajuda aqui. Vamos lá, galera. Feita a figura, vamos agora entender o que eu quero mostrar. Imagine que eu tenho um rio de margens paralelas e um drone filmando de cima, onde eu tenho três pessoas, três personagens. E esse rio tem uma correnteza. A água desse rio não está parada igual a água de uma piscina. Esse rio tem uma correnteza. Então a água empurra alguns personagens para a direita. Então a água tem uma certa velocidade de arraste, certo? Então, exercício é um exemplo muito tradicional da física. Vamos lá. João vai sair nadando desse ponto aqui, que eu vou chamar de número 1. João vai sair do ponto número 1 e vai tentar perpendicularmente chegar no ponto número 2. Enquanto isso, Maria, que não sabe nadar, vamos supor, fica na margem, sentada aqui numa cadeirinha. José está dentro de uma boia. Ele entra na água e simplesmente relaxa. Deixa as coisas acontecerem. Tá? Quando o João tentar nadando, sair do ponto 1 perpendicularmente para chegar no ponto 2, ele não vai conseguir chegar no ponto 2, porque a água vai arrastá-lo, e vamos supor que ele chegue no ponto 3. Ok? Quando João chegar no ponto 3, depois de um certo intervalo de tempo, nadando, a água trouxe o João, levou o João, arrastou o João alguns metros para a direita, e essa mesma água pegou o José, que está numa boia, solto, largado, e trouxe o José também. Então, quando o João chegar aqui em cima, o José está logo aqui embaixo. Vamos supor que 10 minutos se passaram. Maria continua na mesma posição, sentada numa cadeira colocada na margem. Legal? Eu quero agora que você entenda o seguinte. Vamos juntos. João desenvolveu esse deslocamento. Ó. Ele se deslocou aqui nessa diagonal. Mas ao mesmo tempo, João também se deslocou aqui. Ó. Então eu quero que você entenda que o João tem dois deslocamentos possíveis ali no meu desenho. Vamos entender juntos para esses três personagens? Essa diagonal, esse deslocamento do João, é como a Maria vê o João se movimentando. Maria que ficou parado na margem. Então esse ΔS aqui é o ΔS do João em relação a Maria. Isso é um ΔS que a gente pode chamar de ΔS, deslocamento do João em relação a Maria. Em relação a Maria, é como a Maria vê o movimento do João. Em compensação, o José, toda hora que ele olhava para o João estava logo acima dele numa vertical aqui no nosso desenho. Então, para cima é o deslocamento de quem? Do José, do João. Esse é o deslocamento do João em relação ao José.
É como José viu o João se mexer, viu o João se movimentar. E esse deslocamento aqui, ó, vermelho, é o deslocamento do José em relação a Maria. Esse ΔS é o ΔS do José em relação a Maria. Em relação a Maria é como a Maria vê o movimento. Então, a partir daqui, você percebe o seguinte: quando eu quiser falar sobre algum desses movimentos, eu tenho que orientar. Será que esse movimento foi na diagonal? Será que esse movimento aqui foi na vertical? Será que esse movimento foi na horizontal? Para qual referencial eu estou me posicionando? Em relação a quem? Qual o referencial escolhido para que eu diga como que o movimento está acontecendo em uma direção e em um determinado sentido? Porque na direção vertical, veja só se você consegue visualizar agora, o José observa o João subindo, mas eu tenho um outro segmento de reta que poderia ser representado para baixo, que é o deslocamento do José em relação ao João. Então o João, cada vez que ele olha para baixo, ele vê o José se afastando cada vez mais. O João está aqui, ele vê o José lá embaixo. O João está aqui, ele vê o José mais para baixo. O João está aqui, ele vê o José mais para baixo. Então, ao mesmo tempo que o José vê o João aqui subindo, o João vê o José descendo. Então, eu tenho direção e sentido. Esse vetor, essa seta e essa seta estão nas mesmas direções, vertical e vertical. Porém, o sentido é sul-norte, nessa minha pegada aqui, norte-sul, ou de baixo para cima, de cima para baixo. Então, eu preciso expressar isso de uma forma mais convincente, de uma forma mais sutil, matematicamente falando e fisicamente falando. Por exemplo, esse aqui é um assunto associado à composição de movimentos, onde eu falo sobre velocidades relativas. E eu preciso desses vetores para ajudar na compreensão. Então, essa é a necessidade, uma das necessidades da aplicação dessa ferramenta chamada vetor. Então, isso é muito importante. Como trabalhar isso? Como trabalhar essa relação? Será que isso pode ser associado a uma soma de vetores, a uma subtração de vetores, a uma decomposição de vetores? Que ferramenta vetorial, dentro da minha operação vetorial, eu vou precisar colocar aqui para compreender o exercício que envolve esse tipo de raciocínio? Isso é muito, muito, muito importante. Certo? Na sequência, eu vou apagar o quadro e vou colocar um outro exemplo para você perceber a necessidade de aplicar o vetor de um outro modo, com uma outra ferramenta. Segura um pouquinho que eu vou apagar o quadro e vamos pensar num outro modelo. Só um minuto. E aí, vamos lá no outro exemplo? Me acompanhe. Uma situação problema também muito corriqueira, de muita recorrência nos exercícios. A parte de estática, de equilíbrio. Imagina o teto, uma parede vertical, e eu coloco uma luminária, uma planta segura aqui, pendurada em cordas, barbantes, fios de nylon, fios de aço, enfim, pouco importa. Esse corpo aqui, ele é puxado verticalmente para baixo por uma força que nós denominamos força-peso, por conta da atração gravitacional. Então o planeta puxa esse corpo aqui, essa luminária. Como essa luminária está parada, ela está numa situação de repouso, aqui eu posso pensar na primeira lei de Newton. Se você ainda não viu as leis de Newton na sua escola, espera um pouquinho que vai ficar mais tranquilo na sequência. Tá? A primeira lei de Newton fala que se a minha força resultante sobre um corpo, se o somatório das forças for igual a zero, e eu coloquei uma setinha em cima para representar a grandeza vetorial, mas depois com as ferramentas isso vai ficar mais claro para você, é preciso que eu tenha
uma força para baixo e aqui uma outra força vertical para cima para equilibrar essa força. Peso. Então existe uma outra força aqui, ó, que puxa essa luminária para cima, que é uma força que estica essa corda, que a gente começa chamando de tração. Legal? Então aqui eu tenho já uma análise de duas forças, como se fosse um cabo de guerra. Então essa peça aqui está parada, porque se essa força aqui vale 1000 para cima, essa tem que valer 1000 para baixo, e aí a resultante entre elas dá zero. Legal? Mas o que acontece? Essa força que aparece aqui, ela vai esticar esses outros dois barbantes, essas outras duas cordas. Então, para facilitar um pouco a nossa ideia, eu vou apagar essa luminária e vou dizer que, à medida que o peso da luminária vai puxá-la para baixo e essa corda vai esticar, eu vou ter uma força, que é o próprio peso da luminária, podendo ser aplicada aqui para facilitar um pouco a nossa ideia, o nosso raciocínio. Então, o peso da luminária, na verdade, puxa esse ponto que é onde existe uma amarração entre os fios. Quando esse peso da luminária puxar esse ponto para baixo, você vai esticar essa corda e essa corda. E aí, qual é a minha situação, problema? Eu vou ter duas forças esticando as cordas que não necessariamente precisam ser iguais, porque existe aqui ângulos diferenciados, mas a minha relação a partir de uma situação de equilíbrio, porque esse corpo está parado, e depois nós vamos reconhecer isso chamando de equilíbrio estático, esse ponto analisado como um ponto material, ele tem que continuar obedecendo esse padrão físico. Ok? Mas se existe uma força para cá, uma para cá e uma para cá, e a soma das três dá zero, eu tenho que reconhecer isso aqui e trabalhar matematicamente isso para que eu consiga entender e calcular qual o valor de cada uma delas, ou aquilo que o exercício me cobra. E aí as ferramentas matemáticas são diversas. Eu posso somar um par de forças, eu posso pegar esse vetor, essa representação de força que não está nem no meu eixo Y, nem no meu eixo X, e decompor. Então eu pego orientações de forças e trabalho com a grandeza vetorial, aplicando as ferramentas do meu vetor. Aquilo que a gente aprende um pouco separadamente. Vamos decompor. Vamos usar a regra do polígono. Um dos problemas nas aulas de vetores, nas primeiras aulas de vetores, é que muitas vezes você aprende a usar as ferramentas matemáticas, decompondo vetores, aplicar a lei dos cossenos, aplicar a regra do polígono, mas ainda não sabe a utilidade daquilo, ainda não visualizou onde que aquilo de fato se faz necessário e o porquê que aquilo foi trabalhado matematicamente. Agora aqui você tem dois exemplos. A partir desses dois exemplos, eu vou agora passar para você apenas as ferramentas. E com as ferramentas em mãos, aí nós vamos trabalhar exercícios em que nós vamos aplicar as ferramentas e a partir daí os modelos vão ficar mais simples. Espero na sequência para nós começarmos a usar as ferramentas da soma, da subtração, da decomposição, para nós aprendermos a lidar com os vetores, que vão nos auxiliar a explicar grandezas vetoriais, como deslocamento, velocidade, força, campos e assim sucessivamente. É isso aí, galera. Aguardo você no próximo vídeo.